A gente fala sobre a Europa, faz contato ao vivo com a Europa. Hospitais chineses e funerárias se dizem extremamente ocupados à medida que a Covid-19 se espalha sem controle pelo país. A gente recebe agora o Luca Bassani. Luca, como está essa situação que leva a preocupação também para todo o mundo? Exatamente, Adriana. Mais uma vez, informações provenientes da China não são nada favoráveis, não são nada positivas se nós olharmos aquilo que aconteceu na própria eclosão da pandemia pelo mundo. Nós vemos que muitas cidades chinesas, a exemplo de Chengdu, uma cidade com mais de 16 milhões de pessoas, estão notificando hospitais lotados, com as unidades de terapia intensiva, as UTIs também igualmente lotadas, além, é claro, de um movimento muito acima do normal nas casas funerárias e nos crematórios do país, que tem tido, assim, tem recebido pedidos para que funerais sejam organizados e também as cremações, que fazem com que grande parte da agenda desses estabelecimentos esteja completa até o começo do ano que vem. Nós vemos que, ao mesmo tempo que isso acontece e é notificado por parte de órgãos de imprensa independente, o governo divulga apenas que tem morrido cerca de 2, 3 pessoas por dia, o que, considerando um país de cerca de 1,5 bilhão de habitantes, é muito pouco provável que seja verdadeiro. Ao mesmo tempo, outros especialistas de saúde relacionados a diversos institutos no mundo e também a própria OMS acreditam que cerca de milhões de pessoas já estejam infectadas nessa nova onda de Covid pela China após o relaxamento das medidas. Lembrando que nós anunciamos ontem aqui, a China não vai voltar atrás com aquela política de Covid zero, até mesmo pretende abrir o país para os turistas e visitantes a partir do ano que vem, sem a necessidade de quarentena, ao mesmo tempo que vemos aí a doença infectando muitas pessoas, ao mesmo tempo que tantas outras morrem. Os chineses, pelo menos os órgãos oficiais, dizem que apenas pessoas de muita idade ou com alguma situação já de saúde, alguma comorbidade, têm morrido, mas isso pode se provar diferente, já que outros relatos dizem que possa haver uma nova subvariante da Omicron diretamente também da China, algo que os especialistas de saúde não conseguem encontrar aí um consenso, exatamente pelas informações serem muito divergentes provenientes da China e os órgãos oficiais não serem muito transparentes, considerando um país de partido único e sem liberdade de imprensa. A gente monitora toda essa situação, mas isso já causa grande temor, apesar do mercado ter reagido positivamente à abertura parcial da China a partir de 2023, até mesmo o reestabelecimento da sua produção econômica, que é tão fundamental para o resto do mundo. Nós vemos que as questões relacionadas a uma nova onda de contaminação pode sim preocupar o mercado e as pessoas pelo mundo, se nós lembrarmos que a pandemia da Covid-19 no começo de 2020 começou pela China, se espalhou pelo Oriente Médio, chegou na Europa até chegar também nas Américas, incluindo o Brasil, e causando aí morte de milhões de pessoas em todo o globo, além, é claro, de milhões de infectados. Por isso que é importante ter cautela e continuar acompanhando, mas sempre com a limitação que nos é imposta por conta da China não ser um país muito transparente. Exatamente. Em 30 segundinhos, Luca, as autoridades sanitárias e médicas orientam a seguir os planos vacinais. Mas, enquanto isso, a China, Xi Jinping, não transmitem novas notícias, orientações ou principalmente os dados da Covid-19 no país para que os outros países também se preparem, não é? Pois é, Adriana, há grande ceticismo sobre se aqueles números divulgados em 2021 sobre a vacinação na China eram verdadeiros, porque nós tínhamos em alguns momentos que 90%, 95% da população tinha sido vacinada. Com essa nova onda e com tantas pessoas morrendo, muito provavelmente aquilo que foi passado anteriormente não seja verdadeiro, se compararmos com outros países do mundo que seguiram a vacinação em massa e conseguiram, consequentemente, controlar a pandemia. Aqui na Europa, por exemplo, nós temos um número muito reduzido de pessoas que continuam morrendo ou que estão internadas, já que a vacinação é muito alta. Mais dúvidas surgem e, novamente, esses números não ficarão tão precisos, considerando que a China também não os divulgará de forma correta, considerando o seu governo. E agora eu vejo que a gente ainda tem mais 30 segundinhos também. Você que fala com a gente ao vivo da Europa, países do continente por aí também estão em alerta e começam a se preocupar com essas informações que mesmo de forma defasada a gente acompanha vindo da China, relacionadas ao coronavírus?
Muito provavelmente os governos dos países europeus querem uma nova uma nova campanha de vacinação no começo de 2023, porque para a população jovem e de meia idade apenas a terceira ou quarta dose foi dada aí no começo de 2022, portanto quase há um ano. E agora muitos acreditam que isso acontecerá. Mas um novo lockdown, novas quarentenas, fechamento do comércio é muito pouco provável, já que a guerra da Ucrânia já coloca uma tensão econômica grande dentro dos governos europeus, e aí uma nova crise, duas crises ao mesmo tempo, seria insustentável para a economia europeia e, portanto, muitos governos não são favoráveis a adotar aquelas mesmas medidas que foram adotadas em 2020 e 2021. Claro, ao vivo da Europa, Luca Bassani.